Olá, bom dia, que Deus abençoe a sua vida. E na meditação de hoje eu quero falar sobre o livre-arbítrio e a vontade de Deus. É certo que Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio, o poder de escolha. Nós estamos livres para fazer as nossas escolhas, sejam estas boas ou ruins. Nós somos livres para escolher, mas somos reféns e prisioneiros das consequências das nossas próprias escolhas. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Só que muitas pessoas têm um entendimento errado, acreditando que o livre-arbítrio delas está acima da soberana vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus é absoluta, ela está acima do seu livre-arbítrio. Exemplo disso, nós vemos a história de Jonas, por exemplo, que quando Deus deu a ele uma ordem, ele fugiu, ele não aceitou aquela direção, foi totalmente no sentido contrário do que era a vontade de Deus, e Deus criou ali toda aquela situação que você já conhece. Jonas foi lançado no mar, veio uma tempestade, e ele foi engolido por um grande peixe. E lá dentro do peixe ele se arrependeu, ele fez uma oração e Deus fez com que o peixe vomitasse na beira da praia. E Jonas cumpriu a vontade de Deus. O que isso nos mostra? O que isso nos ensina? Que a vontade de Deus, ela está acima da vontade humana. Que a vontade de Deus está acima. Não que Deus vá interferir, não é isso. Pelo contrário, Deus ele não vai interferir nas suas escolhas. Ele te deu o livre-arbítrio, mas não confunda acreditando que Deus não tem poder sobre o seu livre-arbítrio. Ele vai fazer o que ele quiser. Ele é Deus. Se ele quiser que você vá para uma direção, ainda que você está caminhando por outra direção, ele vai te conduzir àquela direção e acabou, porque a vontade dele é soberana, é suprema, ela é maior do que a sua própria vontade. E muitas pessoas, quando elas leem essa palavra aqui de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, muitas pessoas acreditam que a vontade de Deus vai ser agradável, perfeita, mas no ponto de vista dela. Aqui está falando a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, mas aos olhos de Deus, nem sempre aos teus olhos vai ser agradável, como não foi agradável aos olhos de Jonas e para Nínive. Então entenda isso, muitas vezes a vontade de Deus vai contrariar a sua vontade. Não vai ser perfeita para você, não vai ser boa para você, não vai ser agradável para você, mas não significa dizer que não seja a vontade de Deus. E aqui também no livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 29, nós vemos aqui mais uma vez a soberania de Deus. Diz aqui assim: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós, outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Deus ordena todas as coisas, desde a queda de um pardal até o número de fios de cabelo na cabeça. Então Deus está no controle. Muitas pessoas dizem, não, Deus não está no controle não, é você que está no controle. Sim, você tem um livre-arbítrio para escolher. Mas Deus, ele está no controle se ele quiser, porque ele é Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Deus, ele levanta e ele pode derrubar também, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Então cuidado para você não achar que a tua vontade é maior do que a vontade de Deus, porque não é. A vontade de Deus é soberana, repito, ele respeita suas escolhas, seu livre-arbítrio, e você vai colher o fruto das suas escolhas. Ele diz, eu proponho a vocês a bênção e a maldição, e ele sugere, escolhe, pois, a vida para que viva. Agora,
Ele não obriga, ele não impõe, é você quem escolhe, mas os frutos das suas escolhas, cedo ou tarde, virão e você vai colher isso. Mas a vontade de Deus está acima da sua. A vontade de Deus é soberana. A minha vontade, a sua vontade, jamais será maior do que a vontade de Deus. E Deus te abençoe, um grande abraço e eu te encontro na próxima meditação.